estou aqui com a Elisa Augusta de Andrade Palino, uma grande amiga, né, Elisa? Escritora e presidente da Academia de Letras aqui de Teófilo Otoni. Estou aqui em Teófilo Otoni hoje e conversando com a Elisa, né? Elisa, seja bem-vinda ao que eu estou chamando hoje de conversa entre páginas. É uma ideia de poder estar divulgando, né, o trabalho, o livro que a gente escreve, e porque a gente escreve, publica, lança, e aí? Eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, e nada melhor do que conversar com quem leu, né? E Elisa tem uma coisa ainda a mais. Elisa que assinou o prefácio desse livro. Então, muito obrigado, Elisa, pelas palavras que você colocou aqui. E quando eu resolvi publicar esse livro, logo eu pensei em você. Logo, o livro nem estava pronto, nem estava formatado ainda, só tinha uma ideia, mas eu pensei que tinha que ser você mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, e foi muito bom eu prefaciar esse livro, porque é um livro assim que toca o coração da gente pela sensibilidade, pelo cuidado com as palavras, né? Porque palavras são fortes, né? E elas reverberam nos nossos corações quando elas são bem colocadas e atingem o objetivo, que é a sensibilidade do leitor, né? Porque o leitor a matéria-prima nossa de quem escreve é o leitor. A gente escreve não é pra gente, a gente escreve para ser divulgado, para as pessoas terem conhecimento do que o nosso coração está cheio, né? De ideias, de sentimentos. Né? E esse livro é um livro de muitos sentimentos, de muita boa índole. Daria para a gente falar muitas e muitas horas sobre esse livro, porque ele toca o coração da gente, das pessoas que realmente guardam no coração as memórias, né? Porque é muito importante as memórias. Eu sempre estou falando que nós não podemos esquecer das nossas memórias, as nossas origens, os nossos ancestrais. Então é muito importante esse livro. Então ele é tudo de bom. Que bom, Elisa. É interessante, né, quando você fala isso, essa questão do a gente escreve para os outros, não é? Mas quando a gente pensa que... Porque é um livro de crônicas, como você falou, são algumas memórias, algumas passagens, coisas que a gente vivenciou, mas naquele momento que a gente está vivenciando aquela história, a gente não tem essa noção que aquilo é uma história. Só quando a gente amadurece, vamos falar assim, né? Porque a gente perdeu tanta memória assim, de pessoas que estavam ao lado da gente, que a gente nunca perguntou da vida dela. E muitas vezes a gente questiona os avós da gente, né? Sim. Então a gente perdeu muita história bacana que a gente não tinha maturidade, vamos falar assim. Né? Quando a pessoa tem a maturidade, ela dá valor a essas coisas. E a pessoa que não tem maturidade assim, literária, não tem como falar assim, não é maturidade de idade, não, de conhecimento, né? De como é importante as nossas memórias, da gente saber de onde que a gente é, que família que a gente pertence, quem sou eu, eu sou o que a minha geração foi, né? Sim. Muito importante isso aí. Exatamente. E quando a gente tem essa consciência aflorada ou viva, a gente dá mais valor ao dia a dia, né, aos momentos que a gente passa, porque, como eu sempre falo, às vezes as pessoas perguntam, de onde tira inspiração para escrever? A gente agora, nesse momento, a gente está escrevendo uma história. Com certeza. Né? Está passando uma história aqui. A vida é um livro aberto, né? Só tem que... As páginas estão em branco, a gente que tem que preencher as páginas com as nossas atitudes, com o que a gente faz, né? O que você sonha, o que você quer para a sua vida, o que você quer preservar, o que você quer deixar de pertença para as próximas gerações. Sim. É muito importante, se você for pensar, o livro, a pessoa que escreve, ele tem um mundo à sua frente e a gente vai descortinar esse mundo, ou poeticamente, ou historicamente, ou de memórias, não importa que forma, mas você tem que preencher essas folhas em branco. Com certeza. Eu achei muito interessante, porque quem fez a revisão foi a Carolina, que é a minha sobrinha. A Carol.
a Carol. E é muito bacana, porque tem histórias aqui que, obviamente, ela não vivenciou, porque tem histórias que eu era criança. Mas ela sabia, pela família, por falar, por contar. Mas ela me falou que, lendo o livro, algumas histórias ela sabia porque ela já tinha ouvido, mas o ler para ela foi diferente. Ela entrou em contato com uma história que ela sabia, mas não daquela forma, né? E aí que a gente vê, né, Elisa, assim, como é importante mesmo essa questão de preservar essas memórias e de escrevê-las, né, para quem vai ficar, porque eu sempre falo, a gente vai passar, mas o livro vai ficar. Vai ficar, as ideias vão ficar, você tem que, como que fala, pôr para fora tudo ali e escrever um documento. Um livro é um documento daquilo que você vivenciou, né? Igual você dessas memórias suas. Né? Exato. Então é muito importante isso. E aí, né, Elisa, aí a gente, é até muito interessante a gente falar sobre isso, essa importância do livro, de preservar a memória, essa coisa toda. E aí a gente entra no que eu quero, assim, estar conversando com você hoje. Porque tem tudo a ver com essa história, porque Elisa, ela protagonizou, né, um fato triste. Eu acho que é um fato triste. Embora gerou uma carta até para Jorge Amado. Bacana. Mas é bacana, assim, a forma com que a gente conseguiu ressignificar essa história que a gente vai contar aqui, mas no fundo é um fato triste, e é exatamente por isso que a gente está falando agora, de preservar a memória, como é importante essa questão do livro, que é um documento vivo, que é o que, Elisa? Você um dia encontra, ou alguém encontra e passa para você, uma coleção de livros de Jorge Amado no lixo. E assim, né, Elisa, os livros, eles estavam sujos, mas eles não estavam precários, eles não estavam inutilizados, eles não estavam daquela forma deteriorados, não é? Estava precisando de cuidados. Estava precisando de cuidado, mas uma coleção de Jorge Amado, um saco de lixo jogado na rua. Como é que foi isso, Elisa? Uma amiga, uma conhecida minha, falou assim: Elisa, eu sei que você gosta de livros, eu achei uns livros jogados no lixo, numa sacola. Você quer para você? Eu falei, pode mandar aqui que eu vou, porque livros para mim sempre são um presente, né? Aí quando chegou, igualzinho uma coleção que eu tenho, que eu comprei, igualzinho, né? Eu falei, eu já tenho uma, né? Então, eu pensei logo no Leandro, vou dar para Leandro, vou ver se Leandro quer, porque, né, do jeito que ele cuida bem dos livros, ele vai dar um jeito desses livros, né? Aí logo você, né, tem contato com você, você logo aceitou e você levou os livros. Então foi ótimo, porque parece que as coisas acontecem justamente para gerir, assim, aparecer uma ideia tão maravilhosa em você escrever no livro, né? Uma coisa que a gente nunca teve ideia de você escrever uma carta para Jorge Amado. Pedindo desculpa. Pedindo desculpa por um ato que não foi seu, não foi meu, foi de uma pessoa que a gente nem sabe quem foi que fez isso, né? Então, é uma coisa que não dá pra gente nem explicar a razão né? Dessa amiga minha achar o livro, lembrar de mim, trazer o livro para mim, né? Depois e não só o livro, a coleção. A coleção toda, quer dizer, a coleção toda a coleção todinha, né? Na época, eu lembro quando eu comprei, foi capa danada essa coleção, né? Que é uma coleção bonita, né? Sim. Com os negócios, os desenhos, tudo muito bem elaborado. É aquela coleção 1980, né? Né? Que é uma capa clarinha. E bege, né? Bege clarinho, e tem em dourado as características de Salvador, as cores de Salvador. Muito bonito. Elisa, eu confesso que quando você me falou que tinha esses livros, e dessa forma, né, achado no lixo, eu imaginei que estariam muito estragados e tudo mais. Mas quando eu vi, eu falei, não é possível. Parece que tiraram da prateleira,
Tem? Não é? E puseram, acharam, não, já li, não serve mais, né? Olha, é descarte. Né? Eu fico assim impressionado pelo seguinte, como que pode ter pessoas que vão jogar livros fora, no lixo? Aí a gente pensa assim, não, tudo bem, né? Nós temos livros didáticos, por exemplo. A gente tem livros aí, às vezes, vamos colocar 10, 15 anos atrás. Então, eles precisam ser atualizados. Ok. Mesmo nesses casos, aquele livro ele pode virar um artesanato, ele pode virar uma mesinha de centro, ele pode virar alguma coisa nas mãos de quem artesão, sabe, né? De um artesão. Aí eu não sou artesão, mas eu posso doar esses livros para... Enfim, a gente pode dar um destino para eles. Por que eu estou falando isso? Eu conheci um bibliotecário que ele foi na biblioteca de Padre Paraíso para fazer um estudo, uma análise, porque tinha alguns livros lá que realmente já estavam assim, bem deteriorados. E esses livros eles são perigosos na medida que tem nas folhas ovos mesmo, assim, pelo tempo de traça, as coisas todas. E tem coisas que, como ele estava dizendo, que não adianta muito limpar, porque já está ali. Entranha, né? Tá entranhado. Então, assim, realmente, existem livros que você precisa inutilizá-los enquanto livros, mas aí, como eu estou dizendo, mas eles podem virar alguma outra coisa. Eu estou falando isso, Elisa, porque encontrar livro no lixo, para mim não tem justificativa. Mas a gente podia fazer uma força e pensar dessa forma, não, mas estava muito velho, ou então não tinha como. Ok. Mas livro didático, ou quando você pega um livro que saiu de linha, a Barça, por exemplo, que hoje as pessoas não usam, né? Usam mesmo assim de estudo, né? De pesquisa. Mas literatura, jogar no lixo, literatura, e de um autor consagrado internacionalmente, extremamente importante para a história da literatura do Brasil e do mundo, não é? Então, como assim? Eu fiquei impressionado. Eu fiquei extasiado, né? E aí me veio essa ideia, falei, não, eu preciso pedir perdão para Jorge Amado. E escrevi uma carta para ele, né? Na outra dimensão ele recebeu esse recado. Até assim, para as pessoas entenderem, Elisa, vou ler um trechinho dessa carta, porque eu dividi essa carta da seguinte forma, está na página 130. Aí você fala o livro, né? O livro é esse aí, né? Porque isso veio no livro Para Sempre Amanhã, que é o livro que foi lançado recentemente, não é? O meu novo livro. E essa história me tocou tanto que veio parar aqui, né? E aí eu dividi essa crônica, que é uma carta que eu chamei Nota de Quase Pesar e uma carta a Jorge Amado. E aí eu explico esse quase pesar, porque aqui eu taxei mesmo. Para mim, eu falei com ele, olha, Jorge Amado, você me desculpa por esse assassinato, essa chacina cultural, né? E a gente vai mostrar aqui por que essa chacina. Então eu dividi em duas partes, a carta em si, não é? Mas antes da carta, uma nota e o caso. Então a nota foi assim: é com quase pesar que noticio uma tentativa de assassinato. Calma, deixe-me explicar. Refiro-me ao assassinato, mais uma vez, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa história. Digo quase porque não chegou às vias de fato, mas nos abriu uma chaga desoladora. Então essa foi a nota, e aí vem o caso. Que é o que a gente falou aqui de uma forma bem resumida. Ganhei de uma amiga, Elisa, uma coleção de Jorge Amado em capa dura com detalhes dourados das casas e ruas de Salvador, Bahia. Uma coleção de 1980. Pasme, estava dentro de uma sacola jogada no lixo. Essa amiga, carinhosamente, os entregou a mim. Eu os peguei, limpei um a um e os acolhi em minha casa. Esse é o triste retrato de parte da nossa sociedade, a mesma a jogar livros fora
enquanto muitos se ocupam em demasia a produzirem dancinhas em redes sociais e são tidos como influenciadores, quando não chamados de heróis. Então esse foi o caso. E aí só o início da carta, né, Elisa? E esse início explica essa questão, por que eu chamo de chacina, né? Isso aí. Então vamos lá. A carta. Querido Jorge Amado, quero lhe pedir desculpas. Posso imaginar a sua tristeza ao ver seus livros dentro de um saco plástico jogados no lixo. Talvez você até saiba quem praticou essa tentativa de assassinato. Eu nunca vou saber. Não é exagero meu, você bem sabe disso. Dentro daquele saco estava Gabriela e todos os capitães de areia, o Pedro Bala, o Sem Pernas, o Pirulito, o Boa Vida. Coitado do Boa Vida. Conheceu mais essa nesse nosso país do carnaval. Lá também estava Kika, o Kikas Berro d'Água, a morrer mais uma vez nessas terras do sem fim, quase sem ver a luz do túnel, sem a ajuda do Cavaleiro da Esperança, porque todos eles estavam lá também, sem esperança alguma. Enfim, Jorge, estavam dentro daquele saco de lixo uma infinidade de personagens gestados ao suor de sua pele. Toda essa gente nasceu e fez nascer uma enorme quantidade de pessoas, artistas, atores, diretores de teatro, telenovelas, maquiadoras, cenógrafos, figurinistas e até mesmo o baleiro da esquina e das casas de espetáculo e cinema. Cuidou de sua família por causa da obra, ou melhor, das suas obras. É isso aí. Só um pedacinho, né, para ver. Aí eu começo, né, a destrinchar essa questão aí, mas... E é isso mesmo, né, Elisa? É um país onde que as pessoas não têm o hábito da leitura, aí é mais um peso para os educadores. Nós, como educadores, nós temos que disseminar como que é bacana a pessoa ter o hábito da leitura, que a leitura é libertadora, as histórias são libertadoras, a literatura nos liberta das coisas comuns, né? Faz com que a gente alce voos enormes, que a gente cria perspectivas, que a gente sonhe com coisas melhores, tem esperança de que vai ter uma mudança estrutural e que nós vamos conseguir fazer com que todos tenham o hábito da leitura e que todos sonhem por uma vida melhor. Eu acho muito importante isso aí e eu sei que é através da educação que é transformadora e o professor é sempre aquele agente que por mais que seja esquecido, que as pessoas queiram nos deletar, vamos pôr assim, entre aspas, nós somos as pessoas que temos as nossas ideologias, passamos as nossas ideologias e mostramos para as pessoas que são nos entregues, os alunos que estão sob nossa responsabilidade, como é importante o conhecimento. O conhecimento é a moeda vigente da nossa modernidade. Então, leiam. Livros são asas. Vocês precisam de asas para voar. O céu é o limite. Exatamente. E eu acho isso assim, de muita importância, tudo que você falou, e reforçar essa questão da leitura do literário. Porque tudo é importante, não é? Jornal é importante, embora hoje, né, o jornal é tudo online, mas ok. É um formato diferente, mas é a mesma coisa. Né? Mas isso, né? Então ali as notícias da internet, tudo é importante. Mas a leitura do literário, ela é fundamental, porque ela não é factual. Porque quando você lê uma notícia, por exemplo, essa situação, se tivesse saído no jornal de Teófilo Otoni, né, ela ia ser um fato, ela ia ser factual. Mas
como a gente traz para a literatura e escreve uma carta para Jorge Amado. Quem lê essa carta, ele entra no mundo da ficção. E entrando no mundo da ficção, ele tem a sua forma de entender aquilo. Né? Ele tem a sua forma de compreender, de sentir. Porque o factual, alguém está falando para você, é assim, é fato, ponto. Agora, o literário não. O literário abre essas portas, abre essas aves. É a magia poética. É a magia. Né? E aí é que abre a possibilidade das pessoas entenderem mais sobre aquilo ali que elas estão vendo. E ver a importância que é o cuidado, né? A gente sempre fala, toda vez, eu gosto de ficar fazendo orelha de livro, né? Eu sempre briguei com isso, e eu não gosto que dobra livro, os livros têm que ficar tudo bonitinho. Então, a gente tem que ter essa preservação, esse cuidado, porque o livro é nosso amigo, o amigo do peito. Sim. E os alimentos, não é, Elisa? O alimento nosso cada dia, né? É um alimento. É um alimento. Ele nos nutre mesmo, ele que nos dá essa possibilidade de viver. Né? Com certeza. Elisa, muito obrigado. Né? Foi um prazer estar aqui com você. Eu quis muito ter essa conversa com você. Primeiro, assim, a amiga que é a pessoa que se torna na vida da gente. Você é muito importante para mim. Tudo que eu faço. E a gente sempre está junto já há algum tempo, sempre fazendo coisas juntos. E essa conversa é interessante porque você, como eu disse, escreveu o prefácio desse livro. Eu não tinha pensado em outra pessoa. E está aqui uma história protagonizada por você. Então, ou seja, você está presente aqui nesse livro o tempo todo. Então, assim, conversar sobre isso e falar e mostrar, né, para que as pessoas possam saber do que aconteceu e depois pode vir, pode ler, ter mais percepção de tudo, né? Vai ser muito bacana, mas conversar com você sobre esse assunto para mim foi muito bacana, foi fundamental. Então, muito obrigado. Nada, agradeço. Foi bom para mim também, né? Foi bom participar. Tá bom. É isso aí. Obrigado. Até mais.